Glória a Deus. Meus irmãos, podeis assentar. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele está nos concedendo esta noite e saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? É muito bom nós estarmos mais uma vez aqui com os irmãos, estar aqui com o pastor Silvio, estar com vocês. E é uma oportunidade que o Senhor sempre tem nos concedido quando nós estamos aqui em Itaperuna. E antes de apresentar a nossa igreja aos irmãos, fazer os irmãos saber o que Deus tem realizado ali no estado do Tocantins, na cidade de Paraíso, eu queria ler com vocês o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 1. Glória a Deus. Eu vou acompanhar pelo telão, que a gente trabalha só com uma versão. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e os seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, ou melhor, e Judá gerou de Tamar Perez, Zerá, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naazon, e Naazon gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que lhe se chama o Cristo. Versículo 17 a gente termina. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E de Davi até a portação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Vamos até aí. Meus irmãos, para quem aqui não conhece a gente, eu queria nos apresentar, antes de nós falarmos um pouco da palavra de Jesus, junto com os irmãos aqui. Nós estamos dentro desse período, começamos o mês passado, uma campanha de missões regionais, lá da região do Tocantins. Nós estamos com esse tema aí, João capítulo 4, versículo 35. A nossa igreja, a Igreja Batista Manancial, num setor, lá não se fala bairro, lá se fala setor. Setor na Vila Regina. Nós somos como a terceira igreja de Paraíso. O nosso lema lá da nossa igreja, depois que nós estamos lá pastoreando, é uma igreja vivendo em família. Deixa que eu vou trocando aqui, tá bom? E aí, quem somos? A Igreja Batista Manancial em Paraíso do Tocantins. Uma igreja genuinamente cristã evangélica. A Igreja Batista Manancial foi organizada no dia 19 de maio de 2017. Somos integrantes da família de Deus, que através de um relacionamento íntimo com Jesus, exerce o papel que Ele tem a realizar no mundo por meio de nossas vidas. Essa é a nossa igreja
ali em Paraíso do Tocantins. Somos ligados à Convenção Batista Brasileira, somos uma igreja batista tradicional, igual aqui os irmãos, tá ok? Eu vou estar passando porque isso aí foi um trabalho que nós fizemos lá para a igreja e eu não vejo necessário os irmãos saber de tudo. A igreja, ela completou agora em maio 5 anos como igreja, mas ela surgiu através de um trabalho missionário da segunda igreja batista que foi feito nesse setor. Só para os irmãos terem ideia, o lugar que nós estamos tratando-se financeiramente, tratando de droga, tratando de homicídio, enfim, é o pior lugar da cidade de Paraíso do Tocantins. Eles dão essa ideia, né? Mas Jesus chegou lá e tem salvado pessoas para a glória de Deus. Amém? Eu vou só pular para você ver o que Deus tem feito lá através de nós. Essa é a nossa família pastoral. Nós estamos lá como seminarista ainda. Eu estou estudando para poder fazer o concílio agora no final do ano. A Convenção Batista lá do Tocantins, quando chega um seminarista, eles dão 2 anos para que eles sirvam como missionário, para também entender se essa pessoa que está indo para lá realmente tem um chamado, se quer realmente trabalhar dentro do campo missionário. Então, a gente vai fazer agora em agosto, que nós chegamos em Tocantins, 2 anos. O nosso concílio está marcado aí para agora outubro. Então eu careço da oração dos irmãos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque quando você faz o concílio, logo após que você termina a faculdade teológica, está muito fresco, né? Então a gente tem que pastorear, a gente tem que fazer tanta coisa e agora enfrentar aí de novo essa luta com esses pastores aí. Então, os irmãos orem por nós para que a gente consiga continuar nesse caminho que nós amamos fazer. Essa é a minha família. Eu, Marcos, com 41 anos de idade, a minha esposa Geise, com 40, o maior aí é o Samuel, que está com 19, e esse menor é o João Marcos, que está com 10 anos. Quem é que está no campo missionário lá? Somente nós 3. O meu filho é barbeiro aqui em Itaperuna, namora uma moça aqui e falou que não iria, e nós estamos lá no campo missionário. Eu, a minha esposa e o meu filho menor. Onde tudo começou? Em 18 de agosto, nós saímos daqui através de um convite de um pastor, que é o pastor Guilherme, para a gente poder conhecer a obra missionária lá no Tocantins. E quando nós chegamos lá, nós fomos visitar essa igreja, onde nós somos pastor hoje. A igreja estava aproximadamente aí quase 2 anos sem pastor. A igreja, quando o outro pastor saiu, ela preferiu fazer o investimento de som em vez de ficar com o pastor. E um conselho de quem está começando, nunca faça isso, gente. Pastor faz muita diferença dentro de uma igreja. Os irmãos vão ver o que Deus fez dentro aí de 1 ano e meio. Quando nós chegamos lá, essa igreja estava tendo apenas 1 dia de oração na igreja. Nós estávamos no auge da pandemia quando nós fomos para lá. Estava sem pastor, os irmãos tudo em casa e estavam só se reunindo uma vez por semana para poder ter oração lá na igreja. E isso com a frequência muito baixa dos irmãos. É claro, devido à Covid, aquela coisa toda. Enfim, a igreja estava nesse estado aí que os irmãos estão vendo. Ainda faz parte de dentro do templo. Essa é a parte de fora. Essa calçada aí que os irmãos estão vendo, irmãos, era onde as crianças assistiam à escola bíblica, aonde faziam os cultos das crianças, porque faziam dentro de um período onde estava tendo também o culto dentro da igreja. E como eu disse para os irmãos, um bairro muito perigoso, e essas crianças estavam servindo a Deus ali para o lado de fora da igreja. Essa aí é a frente da igreja. A igreja estava sem o nome da igreja, a igreja tinha 2 árvores na frente, estava rompendo essa calçada aí.
Enfim, essa obra aí, irmãos, tinha sido aprovada antes da nossa chegada. E ela estava parada já um bom tempo. E aí, a gente fazendo o nosso primeiro mutirão lá. Mutirão com, hoje esse rapaz, esse senhor aí, sem cabelo, é o meu segundo lá. Aquele rapaz de boné, ele é o tesoureiro da igreja, que é o irmão Neuto e o irmão Jean. A minha esposa e o meu filho lá atrás. Esse foi o primeiro mutirão que nós fizemos, estava muito sujo lá atrás. Enfim, isso é um pouco dos irmãos, para os irmãos conhecer a nossa igreja lá. Com isso, isso já aprovado em assembleia, a gente vendo a necessidade por causa das crianças, um projeto já aprovado, nós começamos a entrar em contato com alguns irmãos. E essa igreja aqui tem nos ajudado muito, irmãos. A oferta que vocês mandam lá para a gente, quando é direcionada à nossa família, é direcionada à nossa família. Quando é direcionada à nossa igreja, como algumas vezes foi direcionado à igreja, toda a oferta vai direcionada à igreja. A igreja, quando nós chegamos lá, estava totalmente sem expectativa que Deus iria fazer alguma coisa, aquela mentalidade, nós somos tão pobrinhos, nós estamos num bairro tão precário, coisa e tal, e a gente tendo que injetar uma injeção de ânimo, dizer que Deus é capaz de fazer milagres, enfim, isso aí foi por volta de setembro que nós tiramos essas fotos aí. Nós fomos recebidos pela igreja dia 29 de outubro, mas já começamos a exercer lá no mês de setembro, mais ou menos. E aí nós arrancamos as árvores, já deu uma outra cara na frente da igreja. Aí nós fomos recebidos, dia 29 de outubro. O que Deus está realizando lá na cidade de Paraíso do Tocantins? A igreja que vocês têm contribuído. O ano passado, irmãos, nós batizamos 6 pessoas. Essa família que os irmãos estão vendo aí, esse rapaz, essas 2 moças, eram católicos, começaram a questionar com o padre deles lá, e eles acabaram não tendo algumas respostas bíblicas. E aí ela foi para a primeira igreja batista, lá da cidade de Paraíso. E aí quando nós chegamos, como é perto da casa deles, eles começaram a congregar, mas ainda não eram batizados pela igreja evangélica. Pastor Álvaro, antes de nós chegarmos, fez o casamento deles na primeira igreja batista, eles começaram a organizar a vida deles. O ano passado nós batizamos essa família e essa moça de preto aí, que é a Lidiane. Então aí nós temos 4 pessoas. Depois nós batizamos a nossa irmã Solange. Essa irmã aí, tudo o ano passado, essa irmã aí, ela engravidava e perdia o bebê. E o médico falou, você não pode engravidar. A criança, o seu ventre não segura. Se houver uma linguagem mais técnica, se tiver alguém aqui formado na área, por favor, me corrija, viu? E ela, com o esposo, sem expectativa alguma. E quando nós chegamos lá, ela havia acabado de perder um bebê e havia acabado de roubar uma moto desse casal. O esposo dela ainda não se decidiu a Jesus e ela começou a congregar. E quando nós chegamos, nós propomos os irmãos em fazer todo final de semana, ou melhor, todo final de mês, uma semana de oração. Começando das 7 da noite e não tendo horário para poder terminar. E aí Jesus começou a fazer alguns milagres. Um deles, 2 irmãs curadas de câncer, para a glória de Deus. E aí essa moça engravidou, pastor Silvio. E mesmo naquela expectativa, eu vou perder de novo. E a igreja começou a entrar em oração junto com esse casal para que esse milagre viesse a acontecer. E aí vocês vão ver daqui a pouco a apresentação do bebê dela. E aí quando ela teve o bebê, nós fomos apresentar o bebê na casa dela por causa da pandemia. Primeira palavra, pastor, qual é o dia que eu posso me batizar? E aí foi o dia do batismo dessa moça para a glória do nome de Jesus. Então ela seria a 5ª pessoa. E está aí a nossa irmã Maria Aparecida Cardoso. Essa moça, irmãos, ou essa senhora, ela apanhava muito do marido.
ela chegou quase a perder uma vista, porque o marido batia muito nela. E ela se decidiu por Jesus. Falou que queria largar o marido, largar aquela vida e queria servir somente ao Senhor. E aí nós fomos buscar a mudança dessa moça lá. Quando nós chegamos lá, esse rapaz estava armado, queria matar essa irmã, e o Espírito Santo agiu de uma forma extraordinária. Acalmou o coração dele, nós começamos a conversar com ele, e ele trocou de ideia. Ela saiu da casa, foi para a cidade de Paraíso, o local que ela morava era um outro município. Ela recuperou das duas vistas, serve a Jesus lá com a gente, e aí foi o 6º batismo que nós fizemos o ano passado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Deus tem feito lá através de nós. Aí está o bebê da nossa irmã Solange e do nosso irmão Ricardo, nós apresentamos eles, né? E fez um aninho agora, no início do ano, para a glória do nome de Jesus. Está servindo ao Senhor lá com a gente. Essa família aí é a família que eu falei com vocês, a família do nosso irmão Evaldo. Nós fizemos um discipulado com eles, tanto esse princípio de caminhada, quanto o discipulado para o batismo. E aí a nossa semana de oração, aonde tinha 2, 3 pessoas orando. Hoje nós temos aí, às vezes, mais de 50% da igreja em oração, para a glória do nome do Senhor. Se não me falha a memória, esse mês aí foi o mês de 30 dias de oração que nós fizemos. Teve um mês, irmãos, que nós saímos da igreja e fomos orar na casa dos irmãos. Essa campanha de oração, esse propósito de oração, nós começamos a fazer na casa de alguns dos irmãos que abriram a porta para a gente poder estar orando na casa deles. E aí também nós temos de 15 em 15 dias, ou uma quinta sim, uma quinta não, o encontro de mulheres. E Deus tem feito coisas extraordinárias através dessas mulheres aí, gente. Deus tem feito coisas muito boas através dessas mulheres lá na nossa igreja. Aí elas, lá tem um lugar chamado Parque das Águas, o lugar que a gente pode ir lá passear, enfim, tudo dentro da cidade. E elas fizeram o piquenique delas aí, ó. Que coisa boa, né? Gente, e crente come, né? Meu Deus do céu, o tal do crente come. Falou em comida com crente, gente, não bebe, não fuma, mas come, gente. Crente come. E aí foi o nosso jantar de casais o ano passado, gente. Foi uma coisa assim muito extraordinária. Eu vou apresentar a vocês um casal aqui. Esse casal aí, ó, são 2 na verdade. Esse casal aí é um casal que tem chegado para perto, ainda não se decidiram por Jesus, mas eles eram juntados. E no caminhar com Jesus, decidiram se casar. E o ano passado nós conseguimos, junto da prefeitura, com um vereador, 10 casamentos. E aí um deles foi esse casal aí, que ainda não se decidiu por Jesus, mas congrega lá com a gente e se decidiram casar para poder ter uma vida certa diante de Deus. Então, Deus está fazendo as coisas caminhar. Essa aí é a nossa irmã Meire, nosso irmão Samuel. Essa moça aqui que o Senhor curou de câncer, gente. Estava com diagnóstico, assim, o médico falou que não teria como, e ela, para a glória de Deus, está lá no nosso meio, adorando a Jesus. Esse rapaz aí, gente, se vocês conhecerem ele tem tudo de crente. Só falta mesmo aceitar Jesus e ficar lá com a gente. Ele, mas a nossa irmã Valdeci, essa moça, ano passado, pegou o ministério de oração e tem desenvolvido de uma forma extraordinária o trabalho de oração na nossa igreja. E hoje ela é uma das coordenadoras, junto com a minha esposa, das irmãs lá da nossa igreja. Esse outro rapaz aí, gente, pensa num senhor para frente. É o seu Roberto e a Maria Iranilda. Essa moça aí, ó, eu falei 2 pessoas curadas de câncer, né? Essa moça estava com um diagnóstico do médico. Ela ficou muito para baixo esses dias para trás, mais ou menos uns 2 meses. E ela fazendo alguns exames, preocupada. Apareceu um nódulo, parece que nos seios dela. E ela pedindo oração. E fez os exames. Aí foi o mês passado no médico para poder pegar todo o resultado. O médico falou: a senhora não tem nada. A senhora não tem nada. O exame deu
tudo negativo. Irmãos, a oração tem poder, irmãos. Deus faz milagre no nosso meio. Eu vou passar rapidinho, sem o nosso irmão Rômulo, mas a nossa irmã Raíla, essa moça que trabalha com as nossas crianças lá na igreja. Aí está o Claudiano, mais a nossa irmã Daiane. Essa moça, ela é líder dos nossos jovens lá, junto com outro rapaz. Aí está o nosso irmão Lucimar, nossa irmã Creuza. Essa moça aí seria a segunda pessoa, ou a terceira pessoa a ser curada do câncer. Eu falei para os irmãos aqui o ano passado que eu estava em viagem ainda, na verdade. Ela voltou no médico para poder ver a situação do câncer. O médico falou: Dona Maria Aparecida, a senhora pode morrer com outro câncer, mas desse a senhora não morre mais. Então, ela veio 60 quilômetros chorando, irmão, junto com o esposo. Esse aí é o nosso irmão Neutro, que é o esposo dela. E aí está eu, né, com a minha esposa, maravilhosa. Isso aí foi um chá que nós fizemos lá na nossa igreja. Eu vou correr aqui. Cadê? Não apareceu. Deixa eu pular então. Isso aí foi um chá que nós fizemos. Essa aí é a nossa irmã. Irmãos, quando nós voltamos o ano passado para Paraíso, foi uma das piores experiências que eu passei até então no campo missionário. No início de outubro, a gente completando aí quase um ano lá com os irmãos, eles tinham uma criança de 4 aninhos. 4 anos, né? De 4 anos. Uma semana ele passou mal, um dia ele passou mal, foi no médico, e o médico passou um xarope. Resumindo, na hora do almoço lá um dia ele começou a sentir falta de ar, foi para o médico e não resistiu. A criança veio a óbito. Pensa numa experiência, irmãos. Aí a igreja toda comovida com aquela situação, uma igreja em oração com eles, preocupado. Era uma moça que o Benjamin, que hoje está com o Senhor, foi desenganado pelos médicos. E o Senhor concedeu essa criança a esse casal. Eles ficaram muito para baixo, muito mal. E a gente fazendo esse trabalho de visitação, está orando com eles, junto deles. Pensa num casal, irmãos, que Deus tem levantado de uma forma extraordinária na nossa igreja. Ela é uma das professoras da escola bíblica, ele é o líder do louvor da nossa igreja. Esse menino aí, gente, falo menino, tem mais ou menos da minha idade, 41 anos é menino, né? Né, pastor Silvio? Ele, irmão, chegava no culto e dormia. Chegava no culto e dormia. Ele começou a pedir: Senhor, o que é isso? Eu não entendo isso. Tem misericórdia. E um dia começou a pegar o violão, começou a tocar e começou a cantar. E hoje é líder do nosso departamento lá, do Ministério de Louvor. Então, é um casal que Deus tem levantado de uma forma muito especial lá no nosso meio. Vou passar aqui. Irmãos, esse casal aqui eu não posso deixar de falar. Esse é o Rian e a Eliane. Essa moça teve uma história de vida muito assustadora. Esse rapaz veio do Pará, conheceu ela. Ela tem uma filha que se dopou de remédio. Ela ficou sem andar, ficou sem falar. Houve uma lacuna para Satanás tomar conta dessa menina, aproximadamente 15 anos, pastor Silvio. E a gente estava lá direto com eles para expulsar demônio da filha dela. E aí nós propomos eles o discipulado. Ela aceitou Jesus, ele era afastado da casa do Senhor, retornou para a casa do Senhor e nós começamos a discipular eles. A filha foi liberta, voltou a andar, voltou a falar, ele arrumou um trabalho no Pará, vão agora se casar para poder endireitar a vida e estão servindo a Jesus lá numa igreja batista na cidade onde eles estão. Então, Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio. O que é isso aqui? Não apareceu? Vê se você consegue. Está aparecendo no seu computador? Também não? Tinha uma foto aí, irmãos, que era a entrega de Bíblias. Nós ganhamos 35 Bíblias para as nossas crianças lá da nossa igreja. Então nós distribuímos 35 Bíblias para as nossas crianças lá. Não está aparecendo? Poxa vida, hein? Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa então. Agarrou aqui. Agarrou? Não está indo. Vê se você consegue.
Não? Eu queria mostrar a vocês as fotos lá da igreja agora, só para a gente poder terminar. Não está indo, né? Está aparecendo no seu computador? Não? Não está aparecendo. Eu vou compartilhar. Tem alguma aparecendo mais aí ou não? 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 Nenhuma mais aparecendo? Tem? Então vamos ver o que está aparecendo então. Aí, ó. Isso. Esse aí é o nosso culto de terça-feira, com as nossas crianças lá. Hoje tem, quando as crianças vão, irmãos, dá em torno lá de 30 crianças, 25 crianças, enfim. Aquela parte que os irmãos viram lá da construção, já ficou pronta. Eu acho que tem um pouquinho, olha só. O que Deus começou a fazer lá, gente. Dentro de um mês nós ganhamos 4.000 de oferta. Fora o valor que veio daqui de Itaperuna, de alguns irmãos que contribuíram, como vocês. Então aquela parte lá que vocês viram, está aqui na frente, aqui, ó. Deixa eu passar aqui, depois a gente volta aqui. Ó, a igreja, vamos começar aqui mesmo. A igreja, irmãos, era até essa parte aqui, ó. Essa parte aí. Aqui atrás tinha um banheiro que funcionava, muito ruinzinho, e tinha também a área da cozinha que funcionava. E nós começamos a trabalhar. No ano passado, no mês de maio, nós rebentamos aquela parede lá e fizemos esse altar que os irmãos estão vendo aí. Nós ganhamos dentro do templo aproximadamente 5 metros de comprimento. Nós chegamos a fazer na pandemia lá 2 cultos, porque não tinha como comportar todos os irmãos. E aí foi só doideira. Era 9 horas da noite na sexta-feira. A nossa festa era no sábado. Estava lá quebrando tudo para poder arrumar o altar da igreja lá. E assim está, ou melhor, estava a nossa igreja. Ela está diferente, ela está assim agora, ó. Isso aí foi os nossos 5 anos agora, no mês de maio. Esse aí é o banheiro dos homens, todo em porcelanato até em cima. Algumas das paredes são azulejo, que é piso comum, mas o chão é aquela parede de detalhe lá, é porcelanato. O das irmãs, irmãos, sempre fica mais bonito e maior. Não sei por que o negócio desse. Esse aí são das irmãs. Irmãos, essas pedras que vocês estão vendo aí, ó, todas elas foram ganhadas para a glória do nome de Jesus. Essa aí é a nossa cozinha. Cozinha de igreja tem que ser grande, viu, pastor Silvio? Matar pelo menos meio boi aí para comer churrasco com esses crentes. Deus tocou no coração de um irmão lá, de um empresário, e ele doou toda essa pedra aí para a nossa cozinha. A nossa cozinha todinha, irmãos, nós fomos apressar esse porcelanato, ele estava R$55. Aí fizemos uma medida lá, medida para cá, medida para lá, fomos lá no rapaz da material de construção, e ele falou assim, tem uma ponta aqui, ponta de estoque, é isso aí, ponta de estoque, e vê se vai dar. Irmãos, esse detalhe com todo o porcelanato, ele saiu aproximadamente R$25 um metro quadrado. E Deus agiu de uma forma assim extraordinária. Nós compramos todo o piso dali de trás, tudo porcelanato retificado. Essa pedra nós ganhamos, a pia, a igreja comprou através de uma oferta enviada lá para a igreja. Essa é a nossa irmã Maria que está lá atrás, que é a nossa zeladora. Os irmãos não estão vendo, porque foi semana passada que nós colocamos as 3 portas ali, ó. Colocamos na sala pastoral, essa do meio com janela é a sala dos adolescentes, e aquela cadeirinha aparecendo lá é onde as nossas crianças estão se reunindo hoje para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso tudo dentro de 1 ano e meio, para a glória de Deus. Essas cadeiras, irmãos, foram todas ganhadas, foram 35 cadeiras de escola que nós ganhamos lá para a nossa igreja. E aí está um pouco do nosso povo que fez a surpresa do meu aniversário de 41 anos, pastor Silvio. Amém? Amém? Esse é o nosso povo, irmãos.
É uma igreja que precisa sair desse lugar no sentido desse templo. Tem um terreno do lado que o rapaz quer vender para a gente e eu tenho colocado isso diante do altar do Senhor. Ele quer lá no terreno hoje 35 mil reais. É um terreno de 12 por 30 de comprimento. A terra lá é uma terra barata, mas recurso muito pouco pelo lugar onde nós estamos. E nós cremos que o Senhor pode nos dar aquele lugar para que o nome dele seja glorificado. Amém, meus irmãos? 5 minutinhos só. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto quando eu pregar, eu gosto de pregar, né? Mas eu não quero ocupar muito o tempo dos irmãos. Eu achei que seria necessário mostrar o que o Senhor tem feito lá na cidade de Paraíso, para os irmãos entender, quando os irmãos aqui levantam uma oferta para a gente, para onde está indo e o que tem acontecido com a oferta de vocês. Tá bom, gente? Nós lemos um texto, tanto o versículo 1 como o versículo 17, trata de dois personagens muito importantes dentro da história bíblica, que é o Abraão e que é o Davi. Quando nós falamos do Abraão, a gente logo vai fazer uma ligação acerca desse personagem como amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu poderia começar, se eu fosse dar sequência à mensagem, perguntando para vocês o seguinte: quem é da genealogia de vocês que vocês queriam riscar da história de vocês? Nós lemos o capítulo 1 de Mateus e a gente vai ver aqui vários personagens que no olhar, ou olhar humano, quando a gente olha com os olhos humanos, a gente excluiria dessa lista. Um deles seria o próprio Abraão. Aonde é que Deus encontra esse rapaz? Quando eu falo encontra, é uma força de expressão, porque Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Quando Deus encontra esse rapaz, encontra em Ur dos Caldeus, junto com seu pai Tera. O seu pai fabricava ídolos, vendia e adorava. Olha quem Deus escolhe para separar como seu povo, ou para dar início, para ser o tronco desse povo chamado hebreu, que futuramente seria Israel. Deus pega esse rapaz. Aos olhos humanos, a gente falaria assim: não vai dar nada. Mas Deus, os olhos misericordiosos que ele tem, ele diz assim: esse cara vai ser o meu amigo. Eu escolhi para ser o meu amigo. Eu escolhi para poder trocar conversa com ele. Que você vive, Deus já tem um propósito para o teu futuro. Bendito seja o nome do Senhor por isso. A gente pula lá para o Davi. Nós vamos lembrar do Davi de dois textos muito falados. Seria quando ele derruba o gigante e quando ele cai com aquela mulher chamada Betseba. São os dois textos que a gente olha e fala: é o Davi. Só que quando Deus olha para o Davi, irmãos, eu preciso que vocês entendam que Deus não está preso ao tempo. Deus é eterno. Para Deus não existe passado, para Deus não tem presente e muito menos futuro. Deus é eterno. Mesmo Deus sabendo que o Davi cairia com essa mulher, ele fala: esse cara vai ser o homem segundo o meu coração. Vocês percebem que aonde nós olhamos com os olhos humanos, aonde nós falamos que não vai dar nada, Deus fala: aí vai dar tudo, eu vou levantar, eu vou me relacionar com ele, ele vai ser o que ele nunca pensou de ser, eu vou fazer ele ser. O texto começa falando desses dois personagens, terminamos no versículo 17 falando sobre esses dois personagens. Aonde eu quero resumir aqui, para a gente poder ouvir a minha esposa cantar: comece a olhar com os olhos de Deus para as pessoas. Comece a olhar com os olhos de misericórdia para as pessoas. Traga essas pessoas para essa nova aliança. Traga essas pessoas para poder se relacionar com Cristo. Quando eu olho, irmãos, algumas pessoas aqui, lá na nossa igreja, lá na Vila Regina, o pior setor de Paraíso,
que é rejeitado por alguns governantes, que é rejeitado por algumas pessoas, aí Deus coloca esse desejo no nosso coração, e vendo pessoas sendo resgatadas para a glória de Deus, quando a gente olha com os olhos de Deus, nós falamos para as pessoas: você tem jeito, Deus vai resgatar você, resgatar a sua família, resgatar o seu casamento, resgatar o seu filho, porque Deus tem poder para poder fazer isso. 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, melhor dizendo, eu terminei de pregar num domingo, e às vezes no empolgar da mensagem, eu esqueço de fazer apelo. Eu descia do altar, aí veio uma moça, segurando minha mão e falou: pastor, chorando, eu quero retornar para Jesus. Eu quero voltar para o lugar aonde eu nunca deveria ter saído. E aí nós fomos visitar ela, assim que ela retornou para o Senhor, e ela falou: pastor, eu quero receber o discipulado, e eu quero me batizar, e eu quero servir o Senhor aqui na Igreja Batista junto com os irmãos. Então, irmãos, é apenas um pouco do que Deus tem feito. 2 observações que eu faço com vocês: se relacione com Deus ao ponto de Deus chamar você de amigo. Se relacione com Deus ao ponto de Deus disser: Ele é o homem segundo o meu coração. Que o Senhor possa abençoar vocês, que o Senhor abençoe esta igreja. Pastor Silvio, muito obrigado mais uma vez. O ano que vem, se o Senhor permitir, nós estamos aqui de novo, para poder pregar a palavra de Jesus. Amém, meus irmãos? E espero que a gente tenha mais novidade. Eu sempre mantendo o pastor Silvio em contato, mandando foto, e ele compartilhar com vocês. Quando ele fizer aqui um apelo, saiba, irmãos, que não está sendo empregado em outro lugar, a não ser no reino dos céus. Amém? Deus abençoe vocês. Vem cá, meu amor. Vem louvar ao Senhor junto com os irmãos. E logo após o pastor Silvio está com a oportunidade para dar seguimento.